Eu peço para levar presente. Ismael Medeiros Nobre. Presente. Luiz Carlos Amanso. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Acordo, senhor secretário. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a 20ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 18 de junho de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 42 de 2019. O vereador André pede dispensa. Favorável, maneira como estão, os contactos levantem. Aprovado. A expediente, senhor secretário. Resposta do pedido de informação 19419, pontos comerciais Luiz Amanso. Passamos ao pequeno expediente. Uso da tribuna não tem, pequeno expediente. O Luiz Carlos Amanso. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente aqui representada pelo Alberto, é digno de registro, então, a presença de uma única pessoa na sessão da Câmara de Vereadores, vereador Ismar. Continuamos com aquela velha situação da população não acompanhar os trabalhos dessa Câmara de Vereadores. Nós temos assuntos importantes que são discutidos aqui sem a presença da população e também sem transmissão pela rádio. Agora nós temos a TV Câmara aí, provavelmente algumas pessoas acompanhem. Nós tivemos um problema, o vereador André acompanhou, doutor Ismar. Por ocasião do jogo do PSTC, no último domingo contra o Nacional de Rolândia, eu fiz um comentário na Rádio Cornélio no final do jogo, com relação à situação, às condições do gramado do Birajara Medeiros. Nós estamos no período de inverno, com incidência solar baixa, sem previsão de chuvas, e por conta disso o gramado do Birajara Medeiros, pelo uso excessivo, ele sente. E fizemos essa ponderação, vereador André, porque nós temos esse PSTC representando o Cornélio no campeonato de futebol profissional da federação, e as pessoas talvez não tenham conhecimento ou não tenham proximidade com os números. Custa aproximadamente um valor entre 500 e 600 mil reais a disputa de um campeonato da segunda divisão. Nós tivemos até agora 9 jogos em Cornélio. A bilheteria desses 9 jogos deve ter dado em torno de 40 mil reais, que é um valor suficiente para pagar, por exemplo, maqueiros, equipe de segurança, que é a responsabilidade do time, bilheteria. Então, o valor arrecadado com bilheteria aqui na cidade paga as despesas do jogo. Os outros 500 mil reais é de responsabilidade do PSTC. E chega nesse valor de 500 mil reais por conta de uma equipe forte que eles montaram para a disputa do Paranaense desse ano. Se montaram uma equipe forte, montaram por conta da possibilidade, da vontade de subir para a primeira divisão. Tecnicamente, por conta desse investimento, desse custo que eles têm, a nossa equipe é superior aos adversários que nós enfrentamos aqui no Birajara Medeiros. Tecnicamente, o PSTC tem uma equipe mais forte que as demais equipes que estão disputando, pelo menos das que nós vimos aqui no Birajara Medeiros. E não é justo que nós tenhamos uma semifinal do campeonato. A semifinal é que vai garantir uma vaga para o acesso. É um jogo daqui a 20 dias aqui no Birajara Medeiros. Não é justo que essa equipe, com investimento de 500 mil reais, jogue num gramado detonado, equilibrando por baixo e nivelando por baixo com o adversário que nós vamos ter. E aí fiz a sugestão de que se poupasse o gramado, porque nós temos uma escolinha treinando no Birajara Medeiros 2 vezes por semana, mais os jogos do amador, e eu fiz a sugestão de que nesses 20 dias esses treinos fossem transferidos para o campo da UTF-PR. Pelo menos os treinos, o futebol amador ficaria lá, e os treinos da escolinha para a UTF-PR, com uma maneira de preservar o gramado do Birajara Medeiros para a semifinal do campeonato. O time joga domingo em Prudentópolis, no outro domingo o primeiro jogo da semifinal fora, e aí decide a vaga aqui em casa, e seria natural, normal, racional e inteligente que esse jogo se desse num gramado com boas condições. Pegaram essa fala minha da Rádio Cornélio e distribuíram nas redes sociais dizendo que eu sou contra o futebol amador.
de Cornélio por conta dessa situação. Na verdade, eu quero pontuar, futebol amador, eu fui jogador do Azul Clube por muitos anos, o Badaró conhece. Após não jogar mais futebol amador, virei secretário e diretor do Azul Clube. Ajudo o Azul Clube até hoje, um grupo de ex-jogadores aqui ajuda o Severino a tocar a equipe nos campeonatos de futebol amador, e por ocasião da última Oswaldo Bernardes, havia um clima muito ruim das 6 equipes de Cornélio com a Fundação de Esportes, por conta da necessidade de pagar a taxa de arbitragem e pagar a taxa de inscrição da competição. Nós tomamos, a pedido dos representantes do Guarani, a iniciativa de procurar o prefeito do município, que assumiu a responsabilidade com essas taxas de arbitragem e de inscrição. Então, foi maldosa a afirmação de que nós não gostamos do futebol amador, mas isso está ocorrendo aqui em Cornélio por conta de um grupo de pessoas descontentes com o PSTC aqui, que tentam alavancar o 9 de julho, o extinto 9 de julho. Na realidade, não são situações excludentes. O 9 de julho, se voltar para o futebol profissional, vai disputar a 3ª divisão, que ocorre no 2º semestre. O PSTC, a 2ª ou a 1ª divisão, ocorre no 1º semestre. Então, uma competição e uma equipe não atrapalha a outra. Nós temos Londrina com 2 times, o Londrina e a Portuguesa. Nós temos o Rolândia com 2 times, nós temos Cascavel com 2 times. Então, não justifica essas pessoas tentarem deliberadamente tirarem o PSTC de Cornélio. Não é justo, porque nós temos um futebol profissional aqui. O doutor Ismar vai, acho que o vereador André foi algumas vezes, Rafael e Fernando eu já vi no campo. Nós temos a tranquilidade de sair de casa e ir para o Birajara Medeiros ver um jogo de futebol, pagando R$20 ou R$10, numa estrutura que não utiliza recursos públicos. As despesas são todas custeadas por eles. E nós temos no passado aqui em Cornélio, nós já tivemos experiências de futebol profissional com jogadores passando fome, passando necessidade, salários que não eram pagos, ações trabalhistas que inviabilizaram times. Então, se o 9 de julho pretende retornar, que retorne, que tenha sucesso, mas o retorno do 9 de julho não pode implicar na necessidade de nós tirarmos o PSTC da cidade. O PSTC tem uma torcida que gosta, é uma opção de lazer e entretenimento a custo muito baixo e merecem fazer a semifinal do campeonato num gramado que tenha condições mínimas. André Lima. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Betão, que só está ele presente hoje aqui como público. Hoje eu venho falar de um requerimento que eu fiz na sessão passada a respeito do Vale Alimentação do servidor. E alguns servidores me procuraram para saber o porquê dessa situação, né, porquê que eu coloquei esse requerimento. A justificativa é a seguinte: em reunião com o prefeito Amin e um empresário que hoje ele tem em torno de 800 funcionários espalhados pelo Brasil, ele deu essa ideia de usar o cartão ao invés de pagar em dinheiro para o funcionário. Que, na verdade, não prejudica, o meu ponto de vista, não prejudica em nada o servidor, porque é o mesmo valor, né? Se ele recebe 850 em dinheiro, ele vai receber 850 em cartão. Esses cartões aí, a maioria dos comércios hoje aceita esses cartões, que são, né, mercado, farmácias, postos de gasolina, a maioria aceita esses cartões. Então, o meu ponto de vista é esse. Hoje o município gasta em vale alimentação com o servidor, eu vou arredondar aqui, é um pouco mais, mas eu vou arredondar para 1 milhão. E segundo essa proposta desse empresário, que é uma parceria com a Caixa Econômica, ou pode até ser aberto um processo licitatório, o município receberá de volta, por esse pagamento de 1 milhão, 2%, que acaba sendo coisa de R$20 mil de retorno para o município, né, que pode ser investido em saúde, educação, né, medicamentos, merenda escolar.
Então foi por isso que eu fiz esse requerimento, para que o município tenha uma contrapartida desse dinheiro pago. Só que, por outro lado, algumas pessoas aproveitaram dessa situação para fazer... Tem algumas pessoas que já estão fazendo campanha aí para vereador na próxima eleição, e para jogar o vereador André Lima contra o servidor. Em momento algum, esse vereador pensou em prejudicar alguém, que isso aí não é do meu feitio, nem contra o servidor ou contra qualquer pessoa, desde que a pessoa não tente me prejudicar, lógico, aí eu tenho que me defender, né? Então, eu só vim dar essa explicação aqui. Eu sei que vai ser uma situação que vai ter discussão ainda, porque eu tenho certeza que o sindicato, através da sua presidente, já está procurando conversar com o prefeito para impedir essa situação. Mas hoje no Brasil afora, aí, as grandes empresas elas utilizam desse cartão para fazer esse pagamento desse vale alimentação, que é exclusivo para alimentação. Só que o que chama a atenção também, converso com o vereador Luiz Carlos ali, tem vereador, tem servidor que está recebendo, né, segundo informações que a gente tem, não dá para saber se é verdade ou não, R$10 de salário. Né? Então agora cabe a gente procurar saber também se o banco está comprometendo esse valor do vale, porque se ele estiver fazendo esse comprometimento fora que o permitido, até onde eu sei, são 30%. Se ele estiver usando esse vale para fazer empréstimo para servidor, ele está cometendo uma irregularidade. Então, cabe a gente fazer todos esses levantamentos. Então, eu acho muito pertinente essa discussão, e mesmo que não entre em prática essa questão do cartão, para mim já foi de grande valia para a gente esclarecer várias situações que estão acontecendo com os servidores. Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, a população que nos assiste pela TV Câmara, que nos traz aqui hoje no pequeno expediente, que ontem eu passei lá no cartório de protestos para ver uma situação e acabei indagando lá no cartório de protestos como é que estava a situação, porque o município tinha levado as pessoas que estão devendo IPTU a protesto. E o que eles nos esclareceram é que muitos desses protestos não estão surtindo efeito porque o cadastro da prefeitura está errado. Eles vão no endereço, não é mais aquela pessoa, ou o endereço está errado, ou eles não encontram essas pessoas. E eu me lembro que durante a discussão, uma época que a gente estava discutindo a questão do aumento do IPTU, e a gente até conversou com a Rosa Maria, acho que foi numa audiência pública, e a Rosa Maria nos esclareceu que ela tem essa dificuldade mesmo, por conta desse cadastro que está já antigo, não foi renovado, e às vezes, por exemplo, a pessoa deixa de pagar IPTU, ela entra com a ação na justiça, e quando vê, a pessoa nem é mais a proprietária daquele imóvel, a pessoa que está residindo deixa de pagar porque é atingida pela prescrição dos 5 anos, e a pessoa que é cobrada indevidamente acaba voltando contra a prefeitura, às vezes até impetrando uma ação de danos morais. Então, foi até um pedido deles para que se fizesse um recadastramento, chamasse, fosse lá na prefeitura, fosse no cartório de registro de imóveis e verificasse atualmente quem são os proprietários reais desses imóveis. Isso já deveria constar, porque quando um imóvel é vendido, transmitido, é pago ITBI, e quando é pago ITBI, automaticamente já é feito o recadastramento. Mas, por algum motivo, esse recadastramento não está sendo efetivado na sua plenitude, e alguns dos imóveis da cidade acaba ficando com esses problemas. A pessoa mora, reside lá, é proprietária, mas não recebe o carnê do IPTU, ou quando recebe no nome de outra pessoa, a outra pessoa que às vezes vai para protesto, a outra pessoa que às vezes é cobrada, e ela nem deve isso. Eu acho que essa é uma forma eficaz da gente tentar melhorar a arrecadação do município,
sem nenhuma celeuma. Então, pois não. Se me permite, quebrando um pouco a regra, o presidente permitiu, eu fui procurado por umas pessoas essa semana por conta dessa história de inventário. Então, a pessoa que é titular falece, depois não faz esse inventário, e aí não dá para cobrar o IPTU do falecido e nem dá para cobrar de quem não fez o inventário. Isso acontece. Também acontece. Inclusive, quando as pessoas, às vezes, entram com ação contra a pessoa que é falecida, a hora que descobre que se ela faleceu antes de entrar com a ação é extinta, porque a pessoa não poderia estar fazendo parte, porque ela já morreu. A ação teria que ter sido proposta ou contra o espólio, se o inventário estiver aberto, ou contra os herdeiros que já tenham recebido isso. E isso tudo é questão de recadastramento. Tem que verificar isso nos cartórios de registro de imóveis e, às vezes, quando houver dúvidas, chamar as pessoas para atualizar os seus cadastros junto aqui na prefeitura, para regularizar isso e para fazer com que haja uma melhor cobrança do IPTU com relação a essas pessoas. Porque eu imagino que, por conta disso, esteja perdendo uma grande quantidade de dinheiro que deixa de entrar na arrecadação por conta dessa falta de cadastramento, né? Então, acho que era bom levar isso para o município, às vezes pegar lá, pega um funcionário, 2, para fazer isso, e às vezes melhora a arrecadação para o ano que vem. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, alertado pelo vereador Fernando logo que cheguei à sessão, nós tínhamos um embate lá na pista de caminhada do Jardim Panorama, um pedido que nós viemos fazendo aí na legislatura passada e nessa, e agora começaram a fazer a recuperação da pista de caminhada, sempre no meio de uma confusão, de uma briga danada, mas como está sendo feito, era uma reivindicação da população, é digno de registro e de agradecimento, especialmente em nome da população do Jardim Panorama, pelo fato da administração ter conseguido, num período de crise, de dificuldade de recursos, está atendendo aquela população, a região, na verdade, né, Fernando? Porque não é só do Panorama que utiliza, tem bairros lá adjacentes, então só para registrar a importância da execução dessa obra e desse benefício para a população do Panorama. Passamos à ordem do dia. Projeto em primeira votação. Projeto de Lei 012-19, Rafael Sampaio, Jones Campos. Emenda, acrescenta parágrafo 1 no artigo 6 da Lei do Município 559 e de outras providências. Tem uma emenda modificativa, senhor secretário. Peço a palavra para esclarecer essa emenda. Pode. É que quando a gente... Quer que leia a primeira? Pode ler. Emenda modificativa. Artigo 1. A presente lei terá a seguinte redação. Artigo 1. Fica acrescido no parágrafo 1 do artigo 8 da Lei Municipal 505/09 com a seguinte redação. Parágrafo 1. No caso de não acionamento por meio eletrônico ou manual do estacionamento rotativo e sua renovação, serão aplicadas sanções conforme a Lei 9 dessa lei. Na verdade, quando a gente tinha feito essa lei, esse artigo, a gente fez com base na alteração que foi feita pela Lei 86/2017. Depois teve uma nova alteração, a 101/2017, que tinha alterado isso. E daí nós, com essa emenda, só está adequando isso. E o objetivo dessa emenda, que nem nós já dissemos na outra vez, né, é a questão de regularizar essa situação da aplicação das penalidades que estão sendo, da forma como está sendo feita. Eles antes estavam aplicando as notificações de irregularidade somente para aqueles que excediam o tempo do estacionamento rotativo. Ou seja, eu peguei 1 hora, fiquei 1h30, eles iam lá e notificavam, você tinha 5 dias aí para regularizar e pagar os R$15. Mas eles estavam aplicando multa direto para as pessoas que não estavam colocando crédito. E até pela lei, eu acredito que o objetivo da lei é esse, não colocou ou excedeu, notifica, tem 5 dias para regularizar, regularizou, perfeito. Só que daí a gente está fazendo uma coisa, começa a surgir outras situações.
Eu falo, cada dia aparece uma situação nova do estacionamento rotativo. Agora estão falando até que o pessoal que está parando pelos 10 minutos, por exemplo, você tem 10 minutos lá eles não estão respeitando esses 10 minutos e já estão verificando, não acionou, eles já estão aplicando apenas a multa. E só não aplicam para quem já tem o sistema, o aplicativo, que daí, nesse caso, eles cobram no aplicativo. Então, talvez depois ainda tenha que fazer mais isso. Eu falo, cada dia é uma situação que a gente tem que se debater, se debruçar, e acaba estourando tudo nas casas do vereador, porque todos os problemas desse rotativo, todo mundo vem reclamar, acho que com todos os vereadores aqui. Até algumas coisas já estão sendo feitas, parece que as placas dos idosos já estão sendo recolocadas, mas a gente tem que continuar levando essas reclamações para eles, para ver se eles se ajustam a essa situação. Rafael, essa semana eu fui chamado ali pelo diretor da Unimed, porque a Unimed tem um estacionamento para moto para os funcionários, cabe umas 20 motos. E não é na calçada, é um espaço retraído do próprio prédio da Unimed, mas que você tem que subir a calçada. E a Unimed construiu uma rampa pequenininha para as motos subirem. E aí os caras foram lá e pintaram as duas rampinhas como se fosse estacionamento, inclusive numeraram o local, né? E os funcionários da Unimed não tem mais por onde subir, então eles têm que subir e andar em cima da calçada com a moto para chegar lá no estacionamento. Então, todo dia é uma confusão e uma reclamação. Em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Em discussão o projeto com a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Projetos em apresentação. Projeto de Lei Complementar 04019, Executivo Municipal, emenda, dispõe sobre a alteração da Lei 05302 no tocante à carga horária de profissionais do quadro pessoal e provimento efetivo e de outras providências. Projeto de Lei 0319, Rafael Ranucci, autoriza o Executivo Municipal a denominar a rua do condomínio residencial Porto Imperial. Indicações. Protocolo 20719, Vera Janone, indica meio-fio no canteiro central da Avenida Geraldo Araújo, no Parque Industrial Domingos Soares. Protocolo 20819, Luiz Amâncio, reitera indicação para fiscalização de estacionamento irregular de ônibus e transporte estudantes. Protocolo 20919, Luiz Amâncio, indica a limpeza de bueiro na Vila Santa Terezinha, no Jardim Primavera. Protocolo 21019, Luiz Amâncio, indica fiscalização do conjunto Vitor Dantas contra depósito de lixo Ataíde dos Coatis. Protocolo 21119, Fernando Pepsi e Rafael Sampaio, indicam, reiteram priorização de recuperação de ruas e operação de tapa-buracos no conjunto Vitória Régia. Protocolo 21219, Fernando Pepsi e Rafael Sampaio, indica pavimentação asfáltica na rua do conjunto São Judas Tadeu. Protocolo 21319, Rafael Sampaio e Fernando Pepsi, indica limpeza e colocação de iluminação no beco que fica atrás do estádio Birajara Medeiros. Protocolo 21419, Rafael Sampaio e Fernando Pepsi, indica alteração do ponto de ônibus da Avenida Barão do Rio Branco. Protocolo 21519, André Lima, indica poda de árvore na rua Ari Barroso, 100, Vila Santa Terezinha. Protocolo 21619, André Lima, indica troca de lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED em toda a rua Ari Barroso, Vila Santa Terezinha. Protocolo 21719, Edmar Gomes Filho, indica recapa asfáltica em toda a extensão da rua Lutigar Marques, Centro. Protocolo 21819, Edmar Gomes Filho, indica recapa asfáltica em toda a extensão da rua. Serão todas Paraíso. encaminhadas. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.